OnlyFans, será que é apenas uma ilusão? Vamos ver do que se trata aqui. Olha ela aqui, ó, Martina. Como vocês sabem, nesse mês... Bom dia, boa tarde, pessoal do YouTube. O chat, vocês criaram um fenômeno com a galera do YouTube muito positivo. Agora, direto, tem comentários assim, boa tarde, chat. Boa tarde, chat. Vocês, ó, é uma comunicação entre o chat aqui e os YouTube. É muito incrível, bicho. Eu recebi mais de 500 mil reais de faturamento. Rapaz. E hoje a minha maior renda é o OnlyFans. Sério? Ah, mas aí é a Ki Alves, né? Lembra que a Ki Alves foi acusada de contar umas... Sabe aquela famosa frase de eu aumento, mas não invento? É meio daí, né? Onde eu consigo comprar meu primeiro carro, ajudar minha família, fazendo tudo com o que eu tô ganhando lá. Tu já tá milionária? Nessa não, pegada, não tô, assim. mas o que eu ganhei em 2 meses, eu acho que eu iria ter que trabalhar ali no HU por uns 3 ou 4 anos. Ei, chat, estou me identificando com ela, né? O que eu ganhei só com sub aqui na Kik, eu ia precisar de 10 subs na Twitch. Look at him! Pra ganhar o que eu ganhei em 2 meses. Aí eu falei, quer saber? Eu vou abrir. Em uma semana, eu tirei o que eu não tirei em 6 anos de YouTube. OnlyFans, o site que se eu falar... Cara, mas aí, gente... Porra, tá vendo? É por isso que é bom ser gostoso, né, gente? Ser gostoso e não ter uma ética muito pega pela moral cristã. É bom por isso. Se você é gostoso e você não tem esses problemas éticos aí, né? Éticos com isso, você vai lá e faz um OnlyFans e ganha uma grana. Porra, isso é... Queria. Falar o nome, você automaticamente vai associar a uma coisa. Acho muita graça quem paga OnlyFans, não faz o menor sentido. Faz sentido, sim. A gente já discutiu isso aqui várias vezes. Quantas e quantas vezes a gente viu garotas de programa falando que teve muito cara que pagou pra ficar conversando. Conteúdo adulto. A plataforma ficou conhecida por isso. Eu faço live, gente. Vocês ficam conversando comigo e dão sub. É a mesma coisa. Eu só não fico nu, mas é a mesma coisa. Mesmo que esse não tenha sido o propósito. Mas vai dizer... Atenção, olha o perigo, olha o perigo. Vai dizer que aqui no chat não teria alguém que supostamente gostaria de conversar comigo no... Opa! Através do OnlyFans. Propósito inicial do OnlyFans. O ponto é que você já se perguntou o porquê isso aqui se tornou uma coisa tão popular. Tão popular? A gente vive 5 bilhões. num mundo onde tudo envolve dinheiro. E diferente da época dos nossos pais, onde a premissa básica era vai pra escola, faz uma faculdade, arruma um emprego e morre, a nossa geração teve um diferencial, a internet. Isso abriu um leque de possibilidades absurdo de como ganhar dinheiro e viver nesse mundo. Já que você tocou no assunto, Chocolate. Talvez seja por isso que seus pais não entendem e não apoiam quando você fala que quer ser um youtuber, um streamer ou algo do tipo. Gente, ó, profissão que trabalha com internet, youtuber, streamer, esse é um negócio que ninguém... A galera da geração mais velha não entende, tá? O máximo que eles entendem é ou você tá ganhando muito dinheiro ou você não tá ganhando nada. Eu lembro muito do que o Whindersson falava. Quando perguntaram pra ele, Whindersson, como é que sua família reagiu com o lance de você trabalhar com internet? Ele falou assim, a minha mãe só veio dar valor no dia que eu dei a geladeira pra ela. No dia que eu comprei uma geladeira, aí as coisas mudaram. Aí começou a ficar, meu filho, vai gravar um videozinho hoje não pra nós? Porque antes disso, nada disso. Porque na época dele só tinha um caminho pra viver bem. E esse choque de realidade com o novo é uma coisa complicada. Mas a internet te dá a possibilidade de ganhar vida sem fazer muito esforço, porque com todo respeito, eu ganho dinheiro fazendo vídeos. Nunca que eu posso falar que minha vida é difícil enquanto tem um cara que acorda às 5 da manhã, trabalha o dia inteiro pra ganhar um salário mínimo. Só que essa diferença de realidade... Ó. Porra, eu queria... Porra, chat... Como é que... Isso aqui é uma parada impressionante, né? Porque, de fato, teve uma galera no Brasil que cresceu fazendo só... Claro, quando eu falo só, é porque assim, né? Comparando com um trabalhador que pega um busão. Não tô falando que não dá trabalho, porque dá trabalho. Essas pessoas fizeram isso paulatinamente, vários dias, né? Com uma frequência absurda. Mas é muito doido isso, né? Torna o ato de viver de internet muito ilusório. A quantidade de pessoas que conseguem tirar um sustento daqui é absoluta minoria.
Mas por ser uma vida dos sonhos, todos buscam esse objetivo. Você pode usar a sua criatividade e criar conteúdo pro YouTube, você pode aproveitar o seu carisma e virar um streamer, tudo para conseguir viver disso. Porém, tem outro caso, onde o produto é apenas você. Fiz o teste. Cara, peraí. Mas se eu tô vendendo o meu carisma, como ele falou, o produto ainda sou eu, porra. Não é verdade? Não tem essa... Porém, tem outro caso, onde o produto é apenas você. Por falar em produto, eu vi ali a Mirella. Vocês estão ligados na tour da... Como é que é o nome dela, mano? Eu vou sentar, agora eu vou... Como é que é o nome dela? A MC... Lembra aí, chat? Tatizaki. MC Tatizaki virou gospel, aparentemente agora. E agora é só... Vocês viram esse rolê? Pra todo mundo que fala que é fácil, eu só respondo. Se é fácil, vai lá e faz, então, ficar rico, né? Tatizaki... Cadê? Deixa eu abrir o Instagram aqui, ó. Pera aí, agora vamos fazer essa tour juntos aqui, ó. Tatizaki no Insta. Porque aqui tem pontos importantes que valem a pena ser debatidos por nós. Porque é o seguinte, pra quem não sabe, MC Tatizaki ficou muito rica, porque é uma mina bonita, obviamente, aquela coisa toda, no cenário do funk. Deixa eu abrir aqui o Instagram. E, se eu não me engano, a Tatizaki foi das últimas ainda que pousou pra Playboy, não foi? Olha que doideira, mano. Pousou pra Playboy, doido. Ó, Tatizaki. Foi pra Fazenda e saiu crente? O quê? Aqui, ó. Ela foi processada pela Disney por conta dessa música aí. Ah, eu lembro que eles derrubaram o clipe mesmo, né? Olha só, 14 milhões de seguidores no Insta. Então, quando começou a rolar os papos de que ela tinha virado gospel, eu fui lá no Instagram. E era basicamente ela cantando uma música gospel, né? Aí nos rios e tal. Tipo esse aqui, ó. Senhor, não posso viver. Basicamente, essas paradas assim. Não vale a pena existir. Aí assim, não me surpreendeu nada, porque eu falei, mano, é só a pessoa cantando música gospel, né? Tipo, isso não é uma coisa incomum. Mas aí, começou a vir as notícias de cada vez mais, Tatizaki, vem aí, gospel, piriri pororó. Aí eu comecei a ver essas mudanças aqui, ó, mudanças nas vestimentas, ó, mudanças, novas vestes de louvor. Aí, o seguinte, inclusive, eu vi uma galera, um comentário aqui, não sei se eu vou achar ele de novo. Mas assim, cadê? Era tipo assim, alguém comentando assim, ó. Nossa, olha como a mulher pode ficar elegante sem ser com roupa decotada, tá vendo, ó? Uma roupa elegante, a mulher fica bonita tanto quanto. Aí eu fiquei só pensando aqui comigo, assim, ó. Não consigo ler nada. Pra você, ó, você que olha pra Tatizaki e fala assim, nossa, olha como uma mulher fica bonita com roupas normais, deixa eu te falar uma coisa, tá? A Tatizaki não é uma mulher normal. Primeiro, coisa, ela é muito bonitona. Segundo, a Tatizaki, meu amigo, malha pra cacete. A Tatizaki tem vários procedimentos estéticos. Esse normal que você acredita aí tá longe de ser normal, tá? Fora que eu duvido que essa roupa aqui é da 25 de março, meu querido, tá? Então, assim, todo comentário do tipo, nossa, como a pessoa está bonita só porque ela tá com a roupa convencional. Isso é, tá, gente? É papo. Ela é bonita porque ela é bonita também, mas ela investe muito a grana pra ficar bonita, tá? Me desculpe, roupa fubanga dessa. Olha aí, ó, o visual. De toda a armadura de Deus, pra ser Olha, ó, resistente às tentações dos filhos teus, o inimigo. Aí, né, Aí, beleza. Quando eu vi esse rolê, ó. Aí, ó. Aí, ó. Olha só. Só pra te falar que esse cinto que ela tá usando aqui é diesel, tá? Você lembra da última vez que a gente pesquisou um cinto da diesel? Foi quando a gente viu o vídeo da casa da Boca Rosa. Esse cintinho aí, o da Boca Rosa, esse talvez seja até mais caro, era 1.200 conto, gente. Né? Então assim, não é... Sayajin, nossa, é o visual gospel total, né? Sayajin. Olha os posts. Deus realiza mudanças. Deus realiza no para-choque do caminhão mudanças. Vejo sinais em todos os lugares. Olha aí, ó. Tatizaki aí, ó. Tatizaki gospel mostrando... Enfim, aí, beleza. Olha, ó, aqueles post de gratidão, ó. Motivos você tem pra agradecer. Tá vendo? Aí, assim, só pra te falar, gente,
que isso aqui é o lado B que ninguém te conta, tá? E eu falo porque eu era de uma igreja onde uma grande artista entrou, tá? Deus faz carreto. Que eles não te contam, tá? A Tatizaki tá fazendo essa mudança agora, e beleza pra ela e tal, mas a Tatizaki ganhou grana para um cacete no mundão. Então, assim, ela não tá voltando assim, ó, de mãos vazias, tá? Ela ganhou muito dinheiro com artistas de funk, aquela coisa toda. Inclusive, isso aqui, ó, olha só. Sabe onde ela tá? Febracis. Sabe o que é isso aqui? Curso de coach, tá? Fui no curso de coach e me senti modificado, tá? Tá? Curso de coach, tá? Tá? Então você fica, pega a pílula de onde esse negócio tá caminhando. Olha lá, botou aqui, ó, Jesus e Espuma Branca. Assim, vamos ver as histórias da Tatizaki. O que ela tá fazendo hoje? Tá cantando Justin Bieber? Tá cantando I will never say never, né? Aí, ó. I will never say never. Motivacional da Tatizaki. O que tem mais? Mesma música. Mesma música. Justin Bieber. Pô, temos isso em comum. Só nos CDs do Justin Bieber. Ó, a bolsinha. Meninas, olha só a novidade que tem Meninas, aqui na loja. Essa saia maravilhosa. Tem de outras cores também, tá? Tem preta, tem colorida, mas essa... Grande cantor gospel, Justin Bieber. Ei, vocês estão ligados que o Justin Bieber já ficou, né? Próximozinho das igrejas, né? Que ganhou o meu coração. Eu coloquei com esse top. Justin Bieber já cantou em festival gospel, tá ligado? Tá ligado nisso, né? Aqui com esse cropped. Olha o cropped. Na verdade é minha camiseta, né? Mas eu diminui só pra... Cropped de Deus à prova. Lembra daquele pastor lá, né? Mostrar a saia melhor. Olha aí que lindo. Eu tô de teninhos. Olha que despojada. Você tá vendo o tênisinho que ela tá, né? Tá. Ela. Ai, que linda! Jordan! O que tem mais? Jed Sheeran. Uau. Outro rolê. Aí aqui, ó. O que ela tá fazendo? Tomando café. Ih, o povo do café. Comendo coxinha. I want you to focus on me right now. Coach. Focus on me right now. There have been a lot of setbacks. There has been a lot of betrayals. There have been lies told. Olha lá, ó. Vamos de Gênesis. Toma essa. Quer vitória? Vai chorando, geme. Tá pensando o quê? Olha, ó. A sabedoria abre portas que a riqueza jamais abrirá. Disse alguém que é rico. É sempre assim, né? Olha lá. Bíblias devocionais. Bom dia, um excelente dia. Um dia extraordinário. Um dia maravilhoso. Um dia de muita felicidade, de muitos sorrisos, de muitas bênçãos. Um dia de muita determinação, de muito foco, de muita fé, de muita gratidão. Um dia de muitas notícias boas, de muitas novidades, de muitas realizações. Ok. Na terra terei aflições, mas tende bom ânimo. É nos momentos de maior superação. Revesti de toda a armadura de Deus. Música gospel pra malhar. As tentações dos filhos teus. Chama! O inimigo. Olha lá. Tô malhando o corpinho pra ficar bonitinho e... Olha, ó, mão que treina. Ó, frentista, abastece. Todas essas unhas que são só esmaltadas, que são mais básicas, são R$25. Malha atribulado. Mais barato que de farmácia. Tá aí, ó. Esse é o dia a dia da nossa querida Tatizaki. Aí, assim, é isso. Só lembrei disso agora, de vendo a Mirella. Do nada isso aqui. Fiz o teste, deu certo. 400 mil. Menina, não, no primeiro dia bombou demais. Eu fiquei chocada. Eu falei... Agora, a Mirella foi ninja. Eu vou falar pra vocês. A Mirella foi ninja. Porque assim, ó. A Mirella já postava umas fotos já ousadas no Instagram. Aí ela olhou e falou, mano, as fotos que eu já posto no Instagram. Eu vou postar essa porra no OnlyFans. E, mano, ganhou um dinheiro do cacete. Lembra da Anitta? A Anitta também ganhou um dinheiro nessa brincadeira. Com o lance da tatuagem lá no orifício. Criou um clima, abriu um OnlyFans, grana pra cacete. Isso aqui, pra mim, isso aqui é a volta do capitalismo. Elas olharam e falaram assim, pá, vou vencer. Qual é o valor pra assinar o seu OnlyFans? R$80. Aí, ó, 80.
Uma das melhores coisas da internet foi a possibilidade de você ser o seu próprio chefe. Em vez de trabalhar para uma empresa e ganhar um salário fixo para fazer conteúdo, você pode postar no YouTube e o quanto você ganha depende do sucesso do seu vídeo. Não é uma relação de chefe e empregado, mas sim uma parceria. Corta pra Twitch. Então, sabe quanto você ganhava antes? Vou te pagar menos. Foda-se se você O YouTube te oferece uma chance e apenas pega uma porcentagem disso. E essa possibilidade de ser o seu próprio chefe também chegou numa das indústrias mais podres do mundo, a pornografia. Se antigamente você tinha que ir no estúdio para gravar uma coisa extremamente íntima com uma porrada de gente, hoje você pode produzir esse conteúdo da sua casa. E da forma que o YouTube oferece um meio para isso acontecer, o OnlyFans faz a mesma coisa. É basicamente um Instagram pago. Então a imagem que é passada na internet disso aqui são pessoas que apenas tiram fotos sensuais, algumas vão além disso e ganham muito dinheiro. Para muitas pessoas o OnlyFans é visto como um meio fácil de ficar rico e para várias mulheres isso aqui é o plano B caso o seu objetivo não dê certo. Não, aí é uma leitura errada, discordo. Eu acho que olhar pra isso e falar que pras mulheres ele é um plano B, eu discordo. Porque não tem só mulher nisso aí, tá? Isso é basicamente o ponto de vista machista do rolê, mas não acho que seja só isso, não. Até porque, de novo, quando o OnlyFans surgiu, ele nem surgiu com essa proposta de pegar a galera dos nudes. A galera que foi pra lá, obviamente, eles olham e falam assim, mano, estão fazendo, né? Deixa o pau quebrar. Estamos ganhando dinheiro. Tanto que eles quiseram mudar. Só que quando eles quiseram mudar, a galera falou assim, então vamos pros outros. Porque surgiram os concorrentes, né? Aí eles, opa, não, pode ficar aí, gente, pode ficar. Porque quando você abre uma rede social e vê quem produz conteúdo aqui, o que aparece é a Martina Oliveira falando que faturou $500 mil, a Emerald morando numa mansão enorme, a Kinetian ostentando carro de luxo, e a impressão que passa é que é muito fácil ficar rico só vendendo foto. Mas a realidade é totalmente diferente. A imagem que essas três passam é que elas estão fazendo algo simples e ganhando muito dinheiro. Só que na prática, não é porque é simples que todo mundo consegue. E assim chegamos no lado sombrio do OnlyFans. Ixi, atenção! Tudo o que eu te mostrei até agora foi pra provar como as pessoas têm uma visão deturpada dessa profissão. Mas aí as pessoas têm visão deturpada de toda a profissão, cara. Não é... Por ter essa visão... E aí eu vou além. Eu acho que no caso do OnlyFans não é nem deturpada. É uma visão preconceituosa mesmo. Afinal de contas, o moralismo tá aí mesmo. Deturpada, cada vez mais garotas entram nesse mundo sujo. E o que acontece quando você aumenta a oferta e a demanda permanece a mesma? Seu produto acaba valendo menos. O problema Discordo. Tá tentando meter capitalismo no negócio. Não é assim que funciona. Tá? Não é assim que funciona. Vender conteúdo pra fãs não é vender conteúdo pra todo mundo. É pra fã. Fã é diferente. O fã vai pagar uma coisa que todo mundo não vai. Do jeito que você fala, é como se tivesse assim quem dá mais... É como se fosse a feira, né? Quem dá mais, vem aqui pro OnlyFans. Não é assim que funciona, irmão. Desculpa te falar. Que é que o produto nessa indústria é você. Como eu mostrei, a mídia quer passar uma imagem de que qualquer garota pode entrar no OnlyFans e ganhar muito dinheiro. Isso... A mídia não, a propaganda. Isso tá funcionando. Nesse último ano, o número de criadores chegou a 3,2 milhões. Mesmo que alguns não façam conteúdo... Deixa eu te falar uma coisa. Eu vi esse número ontem. Sabe qual foi o último dado de quantos milhões de pessoas fazem live? Fazem. Não tô falando de quem assiste. 7 milhões na Twitch. No último ano. 7 milhões de precarizados fazendo livezinha. Do adulto, a gente sabe que a esmagadora maioria tá ali para isso. Do faturamento dessas 3 milhões e 200 mil pessoas, a empresa fica com 20%. Ela pega uma parte do seu lucro, mas não pega uma parte do seu trauma. Simbora! No passado, o OnlyFans arrecadou $1 bilhão. Esse número é absurdo, né? Pensar que 80% disso é repartido entre os criadores dá a entender que todo mundo que produz conteúdo aqui tá ganhando muito dinheiro. Não dá a entender não, só se você for inocente que você entende isso. Aqui nós entendemos muito bem. É uma empresa Big Tech gigantesca que em escala fatura bilhões. Mas não significa que todo mundo ganhou bilhões. É uma divisão. E seguramente só os grandes players, né, os grandes influenciadores vão ganhar quantias vultuosas. A média deve ser muito inferior, tá?
Mas e se eu te falar que apenas 1% dos criadores de conteúdo do OnlyFans recebe 33% desse valor? Pra surpresa de ninguém. E se você cortar pra Twitch, pro YouTube, deve ser a mesma coisa. Quem ganha muito dinheiro é a ponta do negócio. E nada é tão ruim que não possa piorar. Se a gente vê por uma perspectiva aumentada, só 10% de quem cria conteúdo aqui recebe 73% do bolo. É só olhar quanto será que o Felipe Neto leva do YouTube. Faz a conta, pô. E sabe o que sobra pra você, uma criadora de conteúdo que chegou agora com aquela visão de que aqui é um lugar fácil pra ganhar dinheiro? 150 a 180 dólares por mês. Olha, o ganho médio do OnlyFans é 150 a 180 dólares por mês. No entanto, eles observam seus cálculos excluem... Olha só. No entanto, eles observam que seus cálculos excluem gorjetas, pois não há informações disponíveis sobre o dinheiro recebido por gorjetas no OnlyFans. Isso é a mesma coisa na Twitch, tá? Acho que a média deve estar nisso aí. Agora, lembre-se que você tem que ver que muitas vezes a pessoa no mundo real vai ter um trabalho que vai traumatizá-la de outras formas. Sem sacanagem. E parece que eu tô falando aqui em defesa do OnlyFans, não é. Muito pelo contrário. Eu tô aqui em defesa de como o capitalismo é cruel com a gente. Porque você é tão abusado, de certo modo, no seu ambiente de trabalho quanto em qualquer outro lugar. No OnlyFans, de certo modo, você consegue fazer isso talvez nos seus termos. Exige uma educação óbvia pra lidar com isso? Exige. Mas, mano, só quem trabalhou no mundo normal aí de CLT sabe os abusos que a gente sofre, bicho. Pra ganhar muito menos, às vezes. Essa é a média de faturamento dos criadores de conteúdo desse site, o que convertido dá algo em torno de R$830, menos que um salário mínimo. Isso aqui é a realidade da esmagadora maioria que foi enganada com a ilusão de ficar rico apenas. Mas aí que tá, mano. Eu não vi uma propaganda falando assim: parem de trabalhar na sua vida e vem pro OnlyFans. Eu não vi isso acontecer. Na verdade, se tem uma coisa que as plataformas não fazem é esse tipo de propaganda. Elas falam assim, ó, vem pra cá que você pode ganhar uma grana extra, tá? Quem fica nessa ilusão de achar que plataforma, eu posso só sair do meu trabalho e ir pra ela, é doido, tá? Tanto que o Uber aí, ó, o Uber do sucesso, foi processado por causa de propaganda. Você lembra disso? Porque o Uber tinha lá aquela propaganda que ele falava assim, ó, você pode ganhar até tanto. E eu lembro que eles tomaram um processo nessa brincadeira. Vendendo foto. Porque dá uma olhada. Boa, a Rafaela falou aí, ó, essa discussão só existe porque estamos falando de mulher. Também acho. Na minoria que é responsável por mais da metade do que o OnlyFans arrecada. Quase todos já eram conhecidos antes de entrar nesse meio. E as pessoas que entraram depois por influência deles acham que vão ter o mesmo resultado. Só que nessa indústria, no momento que você entra, não tem como voltar atrás. Imagina que você começou a produzir conteúdo e depois do seu primeiro mês você viu que não é tão fácil como parece. Mesmo que você pare, a sua intimidade vai estar na internet para sempre. E o único ponto positivo... Aqui, ó, queridos, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A nossa intimidade já está na internet faz tempo, tá? Se você que tá me assistindo aqui, você já mandou um nude pra alguém, a sua internet tá... A sua intimidade tá na internet. Essa é a verdade, mano. E tá na internet... dependendo somente de alguém querer jogar lá na roda. Tá? Isso aí pra mim é um papinho que passou, tá? De tudo isso é a única coisa que você não tem, o dinheiro. Você vai ter que viver a sua vida inteira sabendo que a sua dignidade te deu um retorno de R$800. Meu querido, aqui infelizmente eu preciso continuar. Parece que eu virei o advogado do OnlyFans. Gente, a quantidade de trabalho não digno que eu já fiz pra ganhar menos que um salário mínimo muitas vezes, tá de sacanagem. Irmão, eu fui padeiro. Sabe o que é tu acordar de madrugada, pegar sua bikezinha e cortar pela cidade pra ir trabalhar na padaria, que você precisa trabalhar, correndo riscos da violência? Aí você chega lá, você liga o forno, você põe o pão no calor. Quando eu trabalhava, eu não tinha nem EPI. EPI era a minha pôr na sua mão. Eu não tinha nem isso. Tá ligado? E meu salário atrasava fácil. Meu salário atrasava 15 dias. Sabe o que meu chefe falava? Olha, se você quiser eu posso te fazer um vale. Desculpa te falar, mano. Isso pra mim é muito mais traumático, tá? Que por esse valor você vai estar exposta pra qualquer pessoa que procurar seu nome. Não, calma. Também não é isso aí, mano. Tu não vai abrir lá o OnlyFans Maria Luciene da Silva, o teu nome certinho, né, pomba?
Porque o que mais tem no OnlyFans é pirataria. Afinal, o que impede alguém de só tirar uma foto do que tá na tela e espalhar pra qualquer um? Nada impede, querido. Nada impede nada. Então, se você mandou um nude pro seu namorado aí, ou vice-versa, o que que impede ele fazer isso também? Nada impede. Só que o que acontece é que à medida em que a gente amadurece como sociedade, a gente vai criando mecanismos contra isso. Eu lembro, ó, hoje eu vejo com muito mais quantidade do que no passado, minas que falam assim, ó, eu até mando foto, mas eu mando foto sem postar foto do rosto. Então eu tiro foto do corpo no máximo, eu não posto o rosto junto. Porque o corpo é de qualquer um. Foda-se. Então isso é uma inteligência que vem se ganhando com o tempo. Então não é mais como no passado que todo mundo era inocentão, né? As pessoas vão evoluindo também. Fora que as próprias ferramentas têm mecanismos para poder dizer assim, você printou. E fora que no mundo hoje real, tá? A gente tem cada vez mais a galera que condena isso, porra. Então, tipo assim, eu mesmo assim, se um cara me falar, ó, tô com a foto da mina aqui que eu vazei, eu sou o primeiro a falar, mano, tu é otário. Além disso, você vai ter que lidar sempre com comentários maldosos, assédio e pessoas vendo você. Se você tá na internet, você já está sujeito a isso. E aí você faz o quê? Bloque. Apenas como um objeto. Pega os comentários. No OnlyFans seu nome tá vinculado, Choco. Impossível. Sim, o seu nome ali, mas o nome público, eu tenho certeza que você pode mudar, pô. E de novo, isso não é um problema. O nosso nome também já tá vinculado em várias outras coisas. Gente, você quer ver um abuso que vocês podem sofrer fácil? Trabalha pra um político, porra. Consegue um trabalho de assistente do PT e vê o que acontece. Você vai sofrer um abuso do caramba. Comentários de qualquer foto da Martina Oliveira e você vai entender do que eu tô falando. A diferença é que ela faz parte da minoria que fatura milhões. Pra ela, pode valer a pena passar por esse tipo de coisa, mas pra quem recebe menos de um salário mínimo, a história é diferente. Mas quem recebe menos de um salário mínimo, irmão, não vai ter essa monstruosidade de comentários que a Martina recebe. E de novo, você pode bloquear comentário, cacete. A gente não tá mais na internet do ano 2000, você bloqueia na rede social, pomba. E você não vai conseguir viver só com esse pagamento. Você vai ter que procurar um emprego e acredite, produzir conteúdo adulto afeta muito sua chance de conseguir um trabalho mais convencional. Ah, lá, ó, desculpa, irmão, você tá enganadíssimo, tá? Você está reproduzindo um discurso do passado. Eu tô falando que não acontece? Não tô dizendo isso não. Mas a gente já se fode hoje pra conseguir um trabalho normal, tá? Isso não tem a ver com você ter feito OnlyFans. Se conseguir um trabalho normal hoje, você já se fode. Se você não tiver o que indica... E eu vou te falar, quantas e quantas... Ah, esse é o lado bom de viver muito, tá? Quantas e quantas doutoras eu não conheço, doutoras e doutores da minha cidade, que eu, por conhecer, sei que fizeram e aconteceram. Tiraram fotos caralho pelo mundo. Só que o tempo passa e isso é encoberto. Por quê? Porque é assim que o mundo funciona, irmão. O povo encobre, meu amigo. Você acha que vai ficar 30 anos o povo... Ah, depende de quem você é, de quem você é filho, de quem você é parente, de quem você tem as costas quentes. Eu tô falando que vai ser moleza? Não tô falando que vai ser moleza. Mas eu tô falando também que a gente já se fode, mano. Sem bônus nenhum. Afinal, isso é um baita tabu. E por ser um tabu, afeta sua vida profissional, sua vida pessoal, sua relação com a família, amigos, relacionamento, enfim, sua vida como um todo. Mas vamos supor que você encara esse desafio e tenta crescer até chegar na minoria que consegue pelo menos o mínimo para pagar suas contas. Pelo fato de que a oferta de mulheres vendendo seu corpo tá cada vez maior, você vale cada vez menos. Você tá equivocado de novo, meu amigo. Que não é igual, tá? Não é igual. A pessoa que paga pra ver o nude da fulana A... Essa é a dificuldade, tá? Não é sobre o nude só, meu querido. Ninguém tá pagando pra ver o nude de alguma pessoa específica só porque é uma mulher nua. É porque ele quer ver aquela mulher específica nua, cara. E, de novo, eu ainda acho que o nude ele é só a ponta do iceberg. O que esses caras querem... E aí, eu tô generalizando pra caras, mas pode ser mulher também. O que eles querem é proximidade. Porque aquela pessoa lá do OnlyFans vai responder a foto, vai responder o comentário, tá ligado? Vai dar uma percepção de intimidade. É esse o ponto. E de fato pode até ajudar, tá ligado? Eu posso falar pra vocês aqui, gente. Eu melhorei muito mais como ser humano quando eu comecei a ter mais contatos com mulheres. Contatos assim, de conversar. E tem muita gente tímida que não tem esse contato, cara. Então, ó...
Fica pilhado. E para manter aquele assinante fiel, tu tem que fazer coisas cada vez piores, porque a pornografia exige isso. Discordo, porque quando você tá no seu OnlyFans, você tá fazendo nos seus termos, tá? Você pode ser suscetível a fazer, você pode. Mas aí, a gente é suscetível a fazer coisas fora dos nossos termos o tempo todo, tá? Ou vai dizer que você, quem trabalhou aí, quem é que nunca ficou umas horas a mais no trabalho que não foram remuneradas? Pela pressão psicológica. O viciado sempre vai querer algo mais extremo para Viciado. atingir a dose de dopamina que seu cérebro precisa. Chega um momento que o normal não é o suficiente, e como você é refém dessa pessoa, é quem ajuda a pagar suas contas, o que resta é fazer. E é claro que com Olha aí, ó, revelou o negócio aqui, ó. Você sabe o que é capitalismo? o tempo isso destrói sua mente. Boa aí, ó, eles misturam pornografia e OnlyFans, não é a mesma coisa, também acho. É isso mesmo. Você tá confundindo pornografia com OnlyFans simplesmente. Não é a mesma coisa. Definitivamente não é. Você se sente Aí é a famosa nuance. um objeto, você sente que vale menos que outras pessoas. Isso acontece no capitalismo numa empresa. Quando o seu chefe chega e fala assim, ó, quem não bater meta, tchau, obrigado. E tchau, obrigado mesmo, tá? Além disso, talvez você lide com stalkers, porque o que mais tem nessa indústria é isso. Mas Meu querido, mulher já lida com stalker há muitos anos. Ela não precisa fazer OnlyFans pra isso não, tá? a diferença é que as maiores criadoras têm dinheiro para pagar segurança, você não tem. Então, no fim das contas, o que era para ser um dinheiro fácil é algo que afeta a sua vida. Não, querido, é só você também, porra. Qual é o resguardo que toda mulher tem já na vida, tá? Você não vai postar assim, gente, eu moro no bairro tal, na casa A, porra. Qualquer mulher já tem que ter esse resguardo, meu querido. Vida inteira. E mesmo que você consiga ganhar algum dinheiro nessa indústria, até chegar nesse ponto, o seu psicológico tá destruído. Peraí. O seu psicológico tá destruído ou ele foi destruído? Porque qualquer pessoa que seja stalkeada, e todo mundo pode sofrer isso sem ter OnlyFans. Todo mundo que tem sua intimidade violada, você pode sofrer isso sem ter OnlyFans. Todo mundo que é tratado como se fosse menor porque tá recebendo, sabe? O famoso tô pagando, tem que fazer. Todo mundo que é trabalhador passa por isso. A culpa não é da pessoa. Você tá tendo psicológico sacaneado, não por culpa sua. História do trabalhador. Ah, por culpa dos outros. /baja y en renovo vosu. Agora sal 5 meses de carinho gostoso. Obrigado, querido Epic, pelo resub. Então não é culpa sua, é culpa dos outros. Depois de fazer toda essa pesquisa, eu cheguei numa conclusão, que o OnlyFans é uma grande armadilha, é uma ilusão absurda que... O nome disso é capitalismo, ele é uma grande armadilha. E eu mesmo, até antes de pesquisar, não tinha a menor ideia do tamanho do problema. E eu particularmente não tenho nada contra quem produz conteúdo adulto. Na minha visão, é um trabalho honesto e se você achou um jeito de ganhar dinheiro assim, só vai. Mas o fato é que esse crescimento gera uma falsa imagem do que de fato é o OnlyFans, de como essa indústria realmente funciona. Amigo, isso aí que você tá falando se adequa a qualquer outra profissão uberizada. O Uber foi isso e foi pior, tá? Porque o Uber chegou fazendo o seguinte, ó. Eu vou te cobrar só 30%, virou 50% sem avisar. É um meio onde mesmo que você saia ganhando, a consequência disso é bem alta. Na internet é muito comum você só ver o lado positivo de alguém, e é por isso que eu quis te mostrar o lado sombrio e que curiosamente é o da maioria. Mas muito obrigado por acompanhar, se inscreve no canal para me ajudar a chegar nos 100 mil e até o próximo conteúdo. Tá aí, ó, o canal dele aqui, ó, é o Lucas, né? Deixa eu só falar uma coisa aqui, ó. Lucas Brão. Lucas, seus conteúdos são bons, cara, mas assim, nesse aqui especificamente, tivemos essas discordâncias, mas eu gosto do seu conteúdo, a gente gosta do seu conteúdo, o conteúdo é bom, beleza? Obrigado, é isso, se inscreve no canal, porque aqui tem vídeo todo dia, e aqui tem um videozinho só pra membros. Beijo e tchau, obrigado!